Os seres humanos sempre tiveram uma natureza geralmente curiosa quando se trata do mundo ao nosso redor. E isso levou à crença em algumas coisas muito bizarras em tempos com menos informações. Coisas como cordeiros crescendo em árvores, animais brotando do nada e couves de bruxelas abrigando espíritos malignos. Sem mais delongas, vamos mergulhar em algumas das coisas mais estranhas que as pessoas costumavam acreditar. Espíritos malignos vivem em couves de bruxelas. Você é como eu que detesta couves de bruxelas? Antigamente, as pessoas temiam as couves de bruxelas muito mais do que a gente, e não apenas porque não gostavam do sabor. Na Europa medieval se pensava que pequenos demônios estavam fazendo suas casas entre as folhas de couve de bruxelas. Uma vez lá dentro, eles esperavam que algum humano desavisado comesse os vegetais, para que eles pudessem entrar em seu corpo, deixando eles muito doentes, ou pelo menos dando uma dor de estômago. Já se perguntou por que as pessoas se forçavam a cortar uma pequena cruz no fundo de cada couve de bruxelas antes de jogá-las na panela? Parece que essa era a melhor maneira de exorcizar esses vegetais malignos. Pensava-se que esse símbolo cristão expulsaria o espírito maligno das folhas, tornando elas seguras para comer. Embora a tradição tenha continuado nos dias modernos, muitos chefes afirmam que esculpir uma cruz em suas couves de bruxelas só vai deixá-las encharcadas. Então, a menos que você realmente acredite que existe um demônio ali, talvez seja hora de aposentar esse hábito. Mas de onde veio essa crença maluca? Isso remonta à visão pagã ainda mais engraçada de que os gases eram um sinal de possessão demoníaca. E como as couves de bruxelas faziam com que as pessoas soltassem puns, elas deveriam ser malignas. Graças a Deus, feijões cozidos não existiam naquela época. Reza a lenda que quando os espíritos malignos são expulsos das couves de bruxelas, eles vão direto para os botões de curtir e se inscrever. Quem diria? Felizmente, você pode acabar com eles para sempre, apenas apertando esses botões com muita força. Além disso, você vai receber conteúdos incríveis todos os dias. Parece um bom negócio, só não quebre o teclado. Alguns bebês eram crianças trocadas. Muitas ideias bizarras se abateram sobre as mentes das pessoas na Idade Média. Na verdade, muitos britânicos medievais suspeitavam de que seus bebês nem eram deles. E não estou falando apenas de fazer um teste de paternidade. Alguns pais acreditavam que seu filho havia sido levado por fadas e substituído por um metamorfo, uma criança semelhante a um humano, encontrada no folclore europeu. Segundo a lenda, uma criança humana poderia ser roubada por fadas por amor ou malícia. E em alguns casos, uma fada idosa seria até mesmo trocada para que a velha fada pudesse viver uma vida de conforto, sendo mimada por seus novos pais humanos. Uma vez que uma criança foi trocada por um metamorfo, ela pode não crescer em tamanho e pode até possuir características físicas estranhas, como dentes longos ou barba. Mas como você realmente pode saber? Um teste envolveu colocar um sapato e uma tigela de sopa na frente do bebê. Se a criança der risada mostrando que de alguma forma entendeu a piada, é uma fada. Da mesma forma, se você fingisse fazer um pão com casca de ovo na frente da criança e ela risse, não era humana. Porque, como você sabe, bebês nunca riem de nada aleatório, não é verdade? Os bebês suspeitos, então, seriam segurados diante de uma fogueira para expulsar as fadas, ou seriam completamente abandonados. Alguns estudiosos propuseram que essa crença cruel resultou de uma falta de compreensão sobre bebês afligidos com doenças inexplicáveis, distúrbios ou deficiências de desenvolvimento. Cara, aqueles foram tempos cruéis. Beber ouro era uma cura anti-envelhecimento. Hoje em dia existem todos os tipos de cremes, especialmente projetados para ajudar no combate ao envelhecimento. Mas na França, no século XVI, havia uma alternativa muito mais mortal: beber ouro. Claro, essa cura não estava disponível para todos, e era principalmente reservada para pessoas da nobreza. Um membro da corte real e também amante real do rei Henrique II, Diane de Poitiers, bebia diariamente um tônico de cloreto de ouro misturado com éter dietílico. 6 meses antes de morrer aos 66 anos de idade, em 1566, o historiador francês Brantôme observou que Poitiers parecia não envelhecer e escreveu: "Acredito que se essa senhora tivesse vivido mais 100 anos, ela não teria envelhecido." Mas os poderes de cura do ouro já haviam sido divulgados muito antes do de Poitiers descobrir. O autor romano Plínio o Velho sugeriu que era uma pomada para verrugas e úlceras, enquanto os antigos egípcios acreditavam na água dourada como um remédio anti-envelhecimento. Toda a ideia surgiu do fato de que o ouro não corroía, o que sugeria que as pessoas poderiam desfrutar de longevidade semelhante consumindo ele. Quando um alquimista descobriu como dissolver ouro sólido em um líquido na era medieval por volta do século XVI, foi anunciado como uma cura para tudo, desde a epilepsia até a mania. Mas apenas séculos depois que as pessoas perceberam que consumir ouro poderia ser fatal. De fato, quando o corpo de Poitiers foi exumado, os pesquisadores analisaram seu cabelo e concluíram que deve ter morrido de intoxicação crônica, devido ao seu longo hábito de consumir ouro. Pessoal, vamos ter que continuar procurando a fonte da juventude. Todos acreditávamos em coisas bem loucas quando crianças. Eu costumava pensar que acabaria com uma melancia inteira na barriga, se engolisse uma semente sem querer. E você? Conta aí nos comentários qual a coisa mais maluca que você acreditava quando criança.
alguns animais brotavam espontaneamente. Hoje em dia, o nascimento e a reprodução animal são apenas parte da nossa compreensão básica, mas nossos antepassados não conseguiam entender como algumas criaturas chegaram à Terra. No século XVII, o médico e químico Jean-Baptiste van Helmont desenvolveu uma receita caseira para a criação de camundongos. Tudo que era necessário era uma camisa suja e um pouco de trigo. Coloque a camisa na abertura de uma jarra contendo grãos de trigo e, segundo ele, a reação do fermento da camisa com a fumaça do trigo, depois de mais ou menos 21 dias, vai transformar o trigo em camundongos. Parece legítimo. Uma receita semelhante para criar escorpiões envolvia esculpir uma reentrância em tijolo e preenchê-lo com manjericão. Em seguida, cubra esse tijolo com outro e coloque o sanduíche bizarro ao sol. Em poucos dias, a fumaça do manjericão, agindo como um agente de saída, vai ter transformado a matéria vegetal em verdadeiros escorpiões. Essas receitas podem parecer totalmente malucas, mas foram criados cerca de 2000 anos atrás de falsa crença na geração espontânea. No Ocidente, essa teoria pode ser rastreada até Aristóteles, que argumentou que alguns animais surgiram da terra ou matéria vegetal em putrefação. Isso foi amplamente aceito na Europa e no mundo árabe pelos próximos 2 milênios. Até as maiores mentes do Renascimento e do Iluminismo, incluindo Isaac Newton, acreditavam nisso. A teoria continuou pelo século XVII até que Louis Pasteur, o chamado mestre dos micróbios, a cancelou para sempre. Ele argumentou a favor da teoria dos germes, provando que só porque você não podia ver a vida microscópica não significava que ela não existia. Eu fico feliz por ratos e escorpiões não aparecerem do nada. Pessoas ruivas se transformariam em vampiros após a morte. Os ruivos nunca tiveram uma vida fácil. Hoje em dia, pessoas ruivas em todo o mundo estão adotando sua cor natural de cabelo. Mas antigamente havia mais do que apenas valentões de playground para se preocupar ao exibir as suas madeixas não convencionais. Veja bem, os antigos gregos acreditavam que os ruivos quase certamente se transformariam em vampiros depois de morrerem. Para evitar que grupos de ruivos saíssem do túmulo e viessem atrás deles com uma sede insaciável de sangue, eles queimaram seus corpos para ter certeza de que os mortos realmente continuariam mortos. A questão é que toda essa crença era meio irônica, pois Aquiles, Helena de Troia e Afrodite, algumas das figuras mais proeminentes da mitologia grega, eram descritas com cabelos ruivos em textos, como a Ilíada de Homero. E não eram apenas os gregos que temiam ruivos. Os egípcios também acreditavam que os ruivos não tinham sorte, e, portanto, deveriam ser sacrificados para erradicar o azar. Nesse caso, significava ser enterrado vivo. A percepção do povo ruivo variou ao longo do tempo, mas podemos supor que os ruivos chamavam muita atenção nos tempos antigos, simplesmente porque eram mais difíceis de encontrar, e, portanto, diferentões. Como regra geral, diferente era igual a mal naquela época, e assim o mito persistia, embora nenhum ruivo tenha ressurgido como vampiro, a menos que você conte Victória de Crepúsculo. É verdade que os ruivos precisam ser mais cautelosos ao redor do sol, porque o pigmento feomelanina, que é encontrado no cabelo vermelho, os torna mais suscetíveis ao melanoma. Para todos os ruivos por aí, da próxima vez que alguém zoar o seu cabelo, apenas diga que drenar o sangue deles está no topo da sua lista de tarefas na vida após a morte. Nossos olhos disparam feixes de luz invisíveis. A visão é uma coisa complexa. Na verdade, é tão complexa que antigamente as pessoas realmente acreditavam que só podíamos ver, pois disparávamos raios de luz invisíveis de nossos olhos. Pode soar como algo que apenas um super-herói poderia fazer, mas de acordo com o antigo filósofo grego Platão, os raios dos olhos eram responsáveis por toda a visão humana. Esses feixes de luz invisíveis refletiam em qualquer objeto que tocassem, transmitindo informações ao cérebro e nos contando sobre o que estávamos vendo. Isso era conhecido como a teoria da emissão, que desde então foi substituída pela teoria da intromissão, que explica nossa capacidade de interpretar o mundo ao nosso redor, usando a luz no espectro visível. Nesse caso, a luz é realmente refletida pelos objetos no ambiente e de volta aos nossos olhos, e não ao contrário. Pode parecer ridículo, mas a evidência de toda essa coisa de raio de olho pode ser vista ao longo da história. Por exemplo, dizem que o costume de saudar deriva do hábito dos soldados gregos colocarem as mãos no rosto para proteger os olhos da poderosa luz emitida pelos olhos de seus comandantes. Também se pensava que a luz dos olhos de alguns animais, como gatos, que agora sabemos ter olhos altamente reflexivos, poderia ser vista na escuridão. Quando duas pessoas olhavam uma para a outra, a crença afirmava que seus olhos retorciam juntos, o que é bem desconfortável na minha opinião. À medida que os séculos passaram e nossa compreensão da estrutura do olho humano melhorou, a teoria da emissão ficou obsoleta, mas parece ter sido revivida como uma capacidade sobre-humana na cultura pop, tipo o Ciclope do X-Men. O touro com cocô ácido. Bestiários medievais e contos folclóricos apresentam muitas criaturas implausíveis, nas quais as pessoas realmente acreditavam, mas nenhuma é tão bizarra quanto o Bonacon. À primeira vista, não parece muito assustador. É praticamente um touro selvagem, de tamanho normal, com chifres invertidos, mas tinha um truque particularmente desagradável debaixo da manga. Ou devo dizer, debaixo do rabo. Considerando que os chifres das criaturas são praticamente inúteis em combate, o Bonacon iria atirar um jato de cocô ácido em seus atacantes, o que os queimaria o suficiente para escapar. A mais antiga referência conhecida a essa antiga fera pode ser encontrada no livro História Natural de Plínio, o Velho, onde ele a descreve como sendo encontrada na região de Peônia.
que corresponde aproximadamente à parte norte da Grécia e à Bulgária Ocidental. A crença no Bonacon se tornou tão popular nos tempos medievais que foi incluída em muitos bestiários, incluindo o bestiário de Aberdeen, que observa como o calor do cocô da criatura é tão forte que realmente incendeia tudo que encontra. Claro que não há evidências para a existência do Bonacon, mas é importante lembrar que viajar longas distâncias na Idade Média era muito difícil, então a maioria das pessoas tinham que confiar nos relatos de quem tinha recursos para isso. Isso significava que não havia como saber o que era verdade ou não, a menos que você visse por si mesmo. Ainda bem que esse touro de cocô flamejante acabou não sendo nada além de um delírio. Cordeiros cresciam em árvores. Existem muitos casos em que um viajante, sendo incapaz de relatar adequadamente o que viu, resultou em descrições imprecisas sendo aceitas como fatos. Mas nenhuma é tão impressionante quanto a crença de que os cordeiros cresciam em árvores. De acordo com a tradição antiga, nas florestas da Ásia Central, anteriormente conhecida como Tartária, existia uma planta misteriosa conhecida como o cordeiro vegetal da Tartária. Em vez de dar frutos, no topo dessa haste longa e oscilante que se projetava do chão, havia um cordeiro em tamanho real, pairando a poucos metros do chão. Pode parecer ridículo, mas o cordeiro vegetal da Tartária surge em antigos textos hebraicos, literatura medieval e até poesia, filosofia e reflexões científicas do Renascimento. Um dos primeiros a relatar essa planta mística foi Sir John Mandeville, que se referiu a ela em seus escritos de viagem na Tartária. Na anatomia imaginada de Mandeville, a planta se ramifica em várias vagens, das quais nasceriam cordeiros recém-nascidos. Em outra variação, cada cordeiro pairava no chão em um talo flexível, que permitia que ele mastigasse a grama abaixo. Uma vez que toda a vegetação ao alcance fosse comida, o pé de cordeiro morreria. Os cordeiros eram bem vulneráveis aos lobos, mas se um ser humano pudesse obter um cortando os caules com um arco e flecha, era considerado uma iguaria. Os pensamentos de Mandeville sobre o cordeiro foram levados muito a sério na Inglaterra medieval, mas como esse mito realmente começou? A planta de algodão, comprada primeiro na Índia, foi descrita pelos antigos gregos como sendo velo nas árvores. Enquanto isso, o almirante de Alexandre o Grande escreveu que havia na Índia árvores que carregavam bandos ou cachos de lã. E assim tudo aconteceu como um jogo longo e mal jogado de telefone sem fio, até que as pessoas se tocaram e perceberam que não existe pé de cordeiro, afinal de contas. O continente esquecido. Pode parecer que temos uma boa compreensão do mundo e de sua massa de terra, mas em meados do século XIX, tudo foi questionado com a ideia de que os humanos de alguma forma se esqueceram de um continente inteiro chamado Mu. Você deve estar pensando, onde esse continente mítico poderia ter sido encontrado? Bem, de acordo com aqueles que aceitaram a sua existência, estaria localizado bem aqui. A teoria foi proposta pela primeira vez no final de 1800, por um arqueólogo entusiasta, mas totalmente impreciso, chamado Augustus Le Plongeon. Ele escreveu um tratado alegando que a civilização maia realmente se originou no continente perdido, que já foi povoado por uma civilização antiga, mas que havia afundado no oceano há algum tempo. Le Plongeon também afirmou que a civilização do Egito foi fundada pela rainha Mu, uma refugiada da Terra Perdida, enquanto outros refugiados fugiram para a América Central e se tornaram os maias. Em 1908, quando ele morreu, o escritor britânico James Churchward continuou a vender o mito, alegando que havia encontrado um monte de tabuletas de argila na Índia, que continham escritos em uma língua perdida que apenas ele e 2 outros podiam ler. De acordo com Churchward, a invasão de Mu prosperou de 50 mil a 12 mil anos atrás, e na época de seu desaparecimento, o continente era ao lar de 64 milhões de pessoas. Muitos acreditaram em Mu ao longo dos anos, mas arqueólogos, cientistas e geólogos negaram estridentemente sua existência por algumas razões. Em primeiro lugar, Churchward alegou que um supervulcão significava essencialmente o fim de Mu, mas sob a teoria das placas tectônicas, é impossível que um continente inteiro afunde dentro desse prazo. Mesmo mudar a forma de um continente, como quando a Pangeia se dividiu, levaria milhões de anos. E se Mu realmente existiu, então por que não há evidências disso no fundo do oceano? A ideia é bem legal, mas eu acho que é um monte de besteira. Enemas de tabaco. Por volta do ano 1774, os doutores William Hawes e Thomas Cogan, de Londres, formaram o que mais tarde seria a Royal Humane Society. Durante o século XVIII, essa sociedade promoveu o resgate de pessoas que se afogavam e pagou 4 guinéus para quem trouxesse com sucesso a vítima de afogamento de volta à vida. Na mesma época, o tabaco havia sido importado da Virgínia para a Inglaterra. Seria mastigado, inalado, fumado em um cachimbo de barro e bizarramente inserido no traseiro das pessoas. Os povos das primeiras nações americanas foram pioneiros no uso de enemas de tabaco dentro da medicina. E quando a notícia se espalhou, assistentes médicos voluntários da sociedade decidiram usar o procedimento para tratar a cidadãos de Londres semi-afogados, que foram retirados do Tâmisa. Isso funcionava inserindo um tubo de enema com acessórios de borracha na vítima e soprando fumaça nele. Isso deveria aquecer a pessoa afogada, ao mesmo tempo em que estimulava a respiração. Mas, é claro, a coisa toda não faz o menor sentido. No entanto, tornou-se uma moda entre os médicos europeus, muito parecido com a sangria. Logo, o tratamento estava sendo usado para dores de cabeça, insuficiência respiratória
respiratória, resfriados, hérnias, cólicas abdominais e, posteriormente, até surtos de febre tifoide e cólera. Além de serem totalmente inúteis, os enemas de tabaco também podem ter consequências desastrosas para o soprador de fumaça. Se o praticante acidentalmente inalasse em vez de soprar durante um surto de tosse, algumas partículas de cólera poderiam ser engolidas. Delícia! Não foi até 1811 quando o cientista inglês Ben Brodie descobriu que a nicotina era tóxica para o coração, que os enemas de tabaco saíram de moda. Ainda bem que eu perdi essa fase. Derramamento de sangue como cura eficaz. Durante tempos menos informados, as pessoas estavam dispostas a tentar todos os tipos de curas malucas para suas doenças. Cerca de 3.000 anos atrás, os egípcios inventaram uma prática conhecida como o derramamento de sangue, que seria continuada pelos antigos gregos e romanos, e depois se espalhou pela Europa durante a Idade Média. Na verdade, essa cura bem terrível, que envolvia a aplicação de sanguessugas no corpo de uma pessoa para drenar o seu sangue, era uma indústria próspera até o século XIX. Parece muito nojento, mas isso surgiu da ideia de que o corpo, de acordo com Hipócrates, era composto de 4 elementos básicos: sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Estar doente significava ter um desequilíbrio nos 4. Então, o tratamento envolvia a remoção de uma quantidade excessiva de um elemento por vários meios, incluindo derramando sangue. Mesmo depois que a crença desapareceu no segundo milênio, o derramamento de sangue continuou popular. Como a cirurgia ainda era uma prática rudimentar, as pessoas recorreram à igreja para obter ajuda médica. Até que em 1163, um decreto da igreja proibiu monges e padres de praticar o derramamento de sangue. E assim as pessoas recorreram a uma ajuda improvável: barbeiros. Os barbeiros desempenhavam muitas funções na época, incluindo pequenas cirurgias, consultórios odontológicos e aplicação de sanguessugas. O barbeiro revestia a parte desejada do corpo com água e açúcar, leite ou sangue para atrair as sanguessugas para começarem a sugar. E cada paciente poderia ter até 100 delas por vez. Felizmente, os médicos começaram a se manifestar contra a eficácia da prática por volta de 1900. Então você não precisa ir para um lago da próxima vez que se sentir um pouco mal. Os corpos das mulheres não foram projetados para viagens de trens. Preocupações sobre viajar de A para B existem desde que os humanos aprenderam a andar, mas nada era tão aterrorizante quanto aquelas locomotivas modernas que eles chamavam de trens, especialmente se você fosse uma mulher. Quando as primeiras locomotivas a vapor do mundo foram reveladas no início de 1800, os homens temiam que sua imensa velocidade, com a velocidade máxima de 80 km por hora, seria tão extrema que faria com que o útero de uma mulher voasse de seu corpo. Em 1898, um médico de Berlim chegou a escrever que movimentos violentos do corpo podem causar uma mudança na posição e um afrouxamento do útero, derrotando assim o verdadeiro propósito de uma mulher na vida, ou seja, a geração de filhos fortes. Se você é mulher e está assistindo isso, sinta-se à vontade para pegar as suas forquilhas agora. Obviamente, não há casos de isso realmente ter acontecido, e esse mito do útero voador morreu rapidamente. Mas esse medo irracional de viagens femininas não terminou nas locomotivas. À medida que os automóveis ganharam força, no início de 1900, eles também eram vistos como igualmente maus e perigosos. Não havia sinais de parada, sinais de alerta, semáforos, educação do motorista, postes ou luz de freio, carteiras de motorista ou limites de velocidade estabelecidos. As pessoas ainda não sabiam usar setas, e dirigir bêbado nem era um crime grave. Dirigir um carro barulhento e errático, apelidados de vagões do diabo, era uma espécie de esporte radical. Por isso, definitivamente, não eram considerados adequados para, prepare-se o desgosto, senhoritas delicadas e frágeis, pois não conseguiriam se controlar dentro do veículo. Mas as reações de medo às novas tecnologias sempre existiram. Algumas de nossas maiores preocupações sobre os perigos do transporte hoje em dia giram em torno de coisas como o nosso GPS sendo hackeado e nos levando a um lago. Mas pelo menos aprendemos que os trens não existem para acabar com toda a população feminina. Existiam pessoas minúsculas no esperma. A introdução à reprodução sempre foi um assunto delicado, mas nos séculos 17 e 18, os cientistas achavam que tinham tudo planejado. Na verdade, era bem simples. Dentro de cada espermatozoide havia um homenzinho que depois crescia e se tornava um homem ou mulher muito maior. A teoria era conhecida como pré-formacionismo, e havia uma lógica peculiar por trás dela. Na época, a formação das crianças era um mistério. As pessoas se entusiasmaram com a ideia do pré-formacionismo, pois fazia sentido lógico e mecânico. Havia pessoas minúsculas correndo em esperma, e essas pessoas minúsculas também tinham pessoas minúsculas em seu esperma, como se fosse uma boneca russa reprodutiva. A teoria concorrente epigênese afirmava que nem o espermatozoide nem o óvulo estariam vivos de forma independente, mas de que alguma forma durante a gravidez eles adquiriram uma essência vital, que criou um ser humano. Claro que isso não estava muito longe da verdade, mas as pessoas preferiam a ideia muito mais simples de que as cópias existentes eram apenas ampliadas nas condições certas. Quando Anton van Leeuwenhoek, o pai da microbiologia, se tornou um dos primeiros homens a observar espermatozoides sob o microscópio, ele relatou que dentro dessas células individuais havia indivíduos minúsculos e dobrados. Seus desenhos e descrições desses pequenos humanos serviram de argumento para os performacionistas por quase um século. Mas como as pessoas foram capazes de fazer observações mais precisas de espermatozoides, óvulos e embriões de animais, uma coisa ficou clara: não existem homenzinhos minúsculos dentro do esperma.
E aí, qual dessas crenças malucas mais surpreendeu ou divertiu você? Muito obrigado por assistir, até a próxima!